Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo sobre Angular. E agora eu vou ensinar como adicionar documentação. E aí pessoal, para vocês verem, eu estou aqui mostrando o site do compodoc.app. Ele é um pacote Node que a gente adiciona no nosso projeto e ele gera uma documentação automática para nós. E ela é bem interessante esse formato que eles fazem aqui. E vou aproveitar e vou adicionar ele no nosso projeto aqui do Tour of Heroes para vocês verem como que é. Então vamos lá, quando a gente entra aqui em iniciar, ele tem uma seção aqui chamada Installation e ele tem aqui, ó, ele tem um schematic, né, que é o ngadd compodoc/compodoc. O schematic ele faz o que? Além dele já adicionar no package.json, ele já configura os outros arquivos que, se você fosse fazer manualmente, você teria que criar conforme a documentação aqui. Então eu vou copiar esta informação, ngadd@compodoc/compodoc. No nosso projeto eu vou abrir o terminal, vou colar essa informação, vou rodar aqui o Enter. Então ele vai baixar, ele vai perguntar se você quer instalar, eu vou dar o Enter para que sim. E agora ele vai baixar o pacote e fazer as alterações necessárias. Então enquanto ele está fazendo isso daqui, vamos dar mais uma olhada aqui no projeto. Então assim, a documentação aqui é bem bacana, ele está falando o que é, aqui tem explicações, quais são as características, as funcionalidades possíveis que tem. Tem aqui algumas demonstrações que eu acho que são bem interessantes. Nesse tem um tutorial também. Então assim, tem muita informação aqui que eu acho que é interessante, caso você queira se aprofundar, porque eu estou passando aqui uma coisa mais, o básico para vocês começarem a usar. Então olha só, ele criou um arquivo, ó, tsconfig.doc.json, atualizou o nosso package.json. Então quando a gente olha aqui nesse arquivo criado, ele está falando que está incluindo tudo com a extensão .ts, que é o TypeScript, e está excluindo tudo com a extensão .spec.ts, que são os arquivos de teste. Se eu olhar aqui no controle de versão, no package.json, ele adicionou alguns scripts para nós. Então ele adicionou compodoc build, compodoc build and serve e compodoc serve. Então a princípio, e adicionou também uma entrada aqui em dependências. Então deixa eu mostrar agora efetivamente o arquivo package.json. O que acontece? Eu não gosto de deixar em dependências algo que eu vou usar só em desenvolvimento. Então eu vou recortar essa informação daqui e vou colocar ele aqui em ordem alfabética, tá? Eu vou colocar em dev dependências, vou salvar. Volto aqui no meu terminal e vou rodar um npm install para que ele faça tudo corretamente. Então a princípio aqui eu acho que não teve problema algum. Então vamos rodar um script por vez. Então eu vou rodar primeiro o script compodoc build. Então é npm run compodoc build. Então quando eu der enter aqui, ele vai passar aqui um pente fino no projeto e vai trazer numa pasta aqui chamada documentation toda a documentação. E aí pode perceber que aqui que ele tem um index.html. Então se você quiser futuramente, vamos supor, você tem um projeto seu numa empresa, você quer botar em produção e aproveitar, pegar essa documentação aqui e deixar também num site interno da empresa, que seja. Então assim, vocês podem também fazer servir essa página também. Então agora eu vou rodar o compodoc serve npm run compodoc serve. Então a hora que eu rodar esse comando, ele já vai deixar preparado, olha só, na porta
8080. Então é o localhost aqui, né? 127.0.0.1. Então deixa eu copiar essa informação. Ou na verdade eu posso clicar no Ctrl e ir direto. Então eu vou clicar direto aqui com Ctrl e dar o Enter e desculpe, clicar com o mouse. E aí o que acontece? Aqui então ele abre no localhost aqui, né, no IP 127.0.0.1.2.80.80. Então aqui é o início, então eu tenho o overview do projeto. Aqui ele fica pequeno, você pode dar um zoom, tá? O arquivo readme e aqui as dependências. Então é interessante saber aqui as dependências que a gente tem com as devidas versões. E aí olha só, a gente tem módulos, então ele está mostrando cada módulo do nosso projeto. E o que é interessante, olha só, vou pegar um aqui, vamos pegar o app módulo. Então no caso, ele mostra lá o app módulo, né? Ele importa o core, o auth, app routing e ele está também aqui tendo o app component. E o app component é um component que é usado. Então, vamos aqui para o próximo, auth module. Nele a gente está importando o material e o auth routing module e ele tem um component de login. Então, vamos andando aqui. Vamos pegar agora o Heroes Module. Vamos pegar esse daqui que é interessante. Então o Heroes Module ele tem o Shared Material e Heroes Routing Module. E aqui eu tenho o Heroes Component e o Hero Detail. Quando a gente vai agora no Core, vamos abrir o Core aqui, Core Module, Browse. O que acontece? O Core Module ele está importando aqui algumas coisas, né? Então ele importa o Material Module e ele tem alguns componentes. Então, além dele declarar estes components, ele também está exportando também esses components aqui. Isso aqui que é bem bacana. E aqui a gente tem em laranja que são os services que são adicionados no Core Module. Então a gente tem aqui o Token, Loading e HTTP Erro Interceptor. Então é bem bacana que a gente vê dessa forma aqui. Eu estou até achando que tem alguma coisa estranha lá. O material ele é adicionado aqui, depois ele está sendo exportado. Isso aqui a gente pode até dar uma olhada agora. Foi interessante que me chamou a atenção aqui. Deixa eu abrir o Core Module. Então eu estou importando esses módulos, que é o Flex Layout Module, Material Module e Router Module. Então assim, se a gente for olhar aqui, pessoal, olha só que bacana. A própria documentação me trouxe uma informação que eu acho que não é interessante aqui. Eu não tenho que exportar esses módulos aqui. Porque se eu exportar esses módulos, eles vão estar sendo importados dentro do meu app. E eu não preciso fazer isso daí não. Então eu vou remover essa exportação daqui. Porque isso daqui não é interessante estar aqui. Está errado isso. Então ó, já fiz uma correção. Então eu estou apenas importando estes módulos para que os meus components funcionem e eu exporto esses components. É exatamente isso que eu tenho que fazer. Então, com isso em mente, eu vou rodar a documentação de novo. Só que aqui eu vou rodar npm run compodoc o build and serve. Então ele já vai fazer tudo para mim. Vai fazer o build e vai servir minha página. Então já está ali. Eu vou atualizar agora. Vamos fazer a atualização para ver se ele vai mudar aqui. Então percebam que ele já até atualizou, na verdade. Olha só, se eu fizer a atualização aqui, bom, deu uma melhorada. Então olha lá, o Material Module ele é importado no Core Module, mas eu só exporto os components. Então olha só que interessante, a documentação trouxe aqui para nós uma informação que a gente estava aqui achando que estava tudo ok. Então tá ok o Core Module, Heroes Module a gente já olhou, o Material Module ele está apenas exportando aqui o Material Module que a gente cria. Vamos dar uma olhada no Shared. Então Shared, o que acontece? Aqui, este foi um bug que eu achei nesse Compodoc. Não sei nem se é um bug ou de repente é o que a gente fez.
Toolbar, Page Not Found e tal, isso aqui, essas páginas, elas estão lá no Core Module e não estão aqui. Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer uma arrumada no nosso projeto. Ó, perceba que se eu abrir, por exemplo, Loading Component, ele está em Core. Só que o Shared acabou pegando ele. Por quê, pessoal? Vou mostrar para vocês para a gente poder resolver isso. O problema que eu encontrei no Compodoc é isso daqui, ó. Quando eu uso components, então eu vou fazer uma pesquisa sobre este components aqui. Eu vou pegar a palavra match case e vou pegar também, deixa eu ver, a palavra inteira. E aqui, deixa eu tirar a documentação também da minha pesquisa. Eu vou documentation. Vou tirar a documentação. Então, olha aqui. Lá no meu core, eu tenho components. Lá no meu shared, eu tenho também components. E aí, o que acontece? O Compodoc se confundiu aqui. Então, o que a gente vai fazer para melhorar isso? Aqui eu vou colocar no shared module. Deixa eu sair da pesquisa. Aqui eu vou colocar, ao invés de components, eu vou colocar shared components para todas as opções aqui. Já no core module é a mesma coisa. Eu vou selecionar tudo e vou colocar aqui core components. Porque aí, pessoal, não vai ter mais esses conflitos aí que para poder ficar bem bacana a documentação. Então eu salvei esses dois arquivos, vou parar. Vou rodar de novo o build and save. Rodou. Se eu voltar agora, vou atualizar a página. Vou voltar aqui para os módulos. Vamos dar um pulo aqui no shared. Olha lá que bacana agora. Ó. Já no shared, quando eu abro agora, aí ele mostra, ok, eu estou só importando o material para ele, o Hero Search Component que eu declaro ele aqui e exporto ele. Então, os três pontinhos aqui, ele está sendo exportado, e isso que é bem legal. E já que eu tirei aqui do Core Module esta exportação, agora eu tenho que fazer uma alteração no app module. Por quê? Porque o meu app component, ele está usando, além aqui ele está usando, deixa eu ver, ele está usando o Flex Layout. Então, para que isso funcione adequadamente, eu vou ter que vir aqui no meu app module e vou ter que adicionar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó só. Isso aqui seria de terceiros. O nome dele, se não me engano, eu vou copiar daqui que acho que é mais fácil. Flex Layout Module. Então eu vou adicionar o Flex Layout Module dentro aqui do meu app module. Por quê? Porque o meu app component está usando as diretivas dele. Eu não estou usando aqui nenhum, o meu app component não está usando nada de material aqui, tanto que não está dando erro. Já o core module está usando, porque ele tem, por exemplo, a toolbar lá. Então são essas modificações que tem que ser feitas aqui, tá ok, pessoal? E agora, explorando um pouco mais, eu vou entrar dentro do Heroes Module. Vou em Browse. Aqui ele mostra quais os componentes existentes. Então eu vou entrar aqui ó, no Heroes Component. E aqui o que ele está trazendo? Ele está trazendo as informações aqui. Ó, tem um construtor, tem alguns métodos lá, delete hero. E eu tenho aqui também os parâmetros. Tá? Então ele fala o tipo, se é opcional ou não. Isso aqui é bem bacana. E aí, o que eu acho que é interessante aqui, quando a gente está nele, olha lá, se você clicar na aba Source, você vai ver o código-fonte. Se você ver Template, você vai ver o template dele. Style, você vai ver também os estilos. E olha que legal, o DOM Tree, ele mostra o que tem lá no nosso projeto. Então é bem bacana lá, ele tem o Match Table. E aí tem o container, tem match row, é bem legal isso daqui. Então ele faz aqui um desenho da árvore existente. Se a gente der uma olhada lá no app module,
Ele tem um app component, vamos ver o DOM tree dele, olha lá que legal. Ele começa e tem uma div, e aí tem app load, app message e o router outlet, além do app toolbar. Então quando a gente olha aqui o template, a gente consegue ver que tem essa div, app load, router e app messages, e solta aqui o app toolbar, conforme a gente vê neste gráfico. Então, pessoal, mostra aqui também, ó, quais os services existentes que nós temos no nosso projeto, interfaces, guard, e tem aqui também o que não se enquadrar nisso, né? Então fica em vários ali. E as rotas, olha que legal como a gente enxerga as rotas aqui, pessoal, no nosso projeto. A gente tem então lá o app routing module, e aí a gente tem aqui, ó, dashboard, tem o heroes, tem um page not found, e a gente tem também auth route module, que ele vai lá para nossa tela de login. Então essa documentação aqui, ela é muito bacana, vale a pena vocês explorarem um pouco mais. E eu também acho bacana se vocês forem documentar. Então eu vou mostrar aqui, acho que é em usage, ou aqui, ó, JSDoc. Então quando você começa a fazer aqui a documentação usando da forma que ele está mostrando aqui, você coloca aqui, por exemplo, um comentário, quais são os parâmetros, qual o tipo de retorno. Se você quiser ignorar alguma classe ou algum método, você pode também fazer um comentário. E aí depois que você rodar isso daqui, ele vai ser adicionado aqui. Então vamos supor que eu estou aqui com um component aberto. Aqui no core model tem o loading model. Aí vamos supor, eu tenho aqui o construtor, eu tenho lá loading service. Enfim, se eu fizer um comentário em cima do meu construtor, ele vai pegar e vai mostrar essa informação. Deixa eu pegar um outro local aqui que ele mostra um pouquinho melhor para nós. Dashboard aqui, por exemplo, lá tem get heroes. Então se eu fizer uma documentação no nosso código em cima do get heroes, ele vai mostrar aqui essa informação, então vai ficar bem documentado. E é isso aí que eu acho que é legal, porque se você ver aqui em documentation coverage, ele mostra que ainda não está documentado. Então o que significa lá? Os métodos, né, eles não estão sendo documentados. Então do jeito que está automaticamente aqui, ele já trouxe uma documentação legal, você já tem uma visão bacana e tudo mais. Só que se onde você trabalha ou se é o seu objetivo nos seus projetos documentar tudo, você pode fazer isso, que ele vai mostrar aqui o andamento deste seu código. E aqui ainda tem até um badgezinho dizendo a porcentagem que está essa documentação. Então eu acho que é bem válido aqui esse Compodoc para vocês darem uma usada nele e com todas as suas funcionalidades. E também o que acontece? No meu caso aqui eu vou subir esse código, mas eu não quero adicionar essa pasta documentation no meu controle de versão, porque eu acho que a princípio eu quero rodar ela aqui mesmo em desenvolvimento, para dar uma olhada nos gráficos, se está tudo ok, meus componentes, as ligações entre eles. Então neste caso eu vou clicar aqui no ponto git ignore, e aqui no final eu adiciono essa pasta, né, documentation barra. Então a hora que eu salvar esse arquivo, essa pasta documentation ela fica aqui mais acinzentada, então ela não entra mais no meu controle de versão. O que vai entrar no meu controle de versão são só essas alterações que eu fiz até agora. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha que mostrar para vocês sobre o Compodoc. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço!